nasci, se não for pra te servir? Porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Começa a declarar com as tuas palavras agora de oração a Deus. A gente acabou de cantar que se não for para te adorar, para que eu nasci? A gente costuma às vezes ficar sentado no banco ouvindo músicas sendo cantadas e ministradas aqui, e a gente esquece que é o nosso momento de adorar também. E aí a gente tem sempre uma desculpa para dizer assim: não, mas eu estou adorando o meu coração. Mas louvor também é expressar, então expressa o teu louvor a Deus, abre a tua boca, começa a declarar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é poderoso. A gente acabou de declarar que se não for para adorar o que nós nascemos, então declara isso a Ele, fala: Senhor Jesus, eu quero louvar o teu santo nome, Jesus, na tua casa, com os meus irmãos, oh Pai, eu quero exaltar o teu santo nome, porque só tu és santo, Pai, só tu és poderoso, maravilhoso Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, oh Pai, pelos milagres que o Senhor tem operado nas nossas vidas, Jesus, no meio do teu povo, na tua igreja, Pai. Nós queremos declarar isso, Jesus. Aqueles que o invocam, Ele
Nós acabamos de declarar que nosso maior desejo, Pai, é te conhecer, Jesus, é estar na tua presença, Pai. Como é bom poder desfrutar de um tempo com o Senhor, Pai. Como é bom, Pai, poder estarmos reunidos te adorando, Jesus. Quantos não têm essa oportunidade? Quantos não conseguem, Jesus, se reunir? E nós hoje, Pai, estamos aqui na tua casa, Pai, num lugar onde nós nos reunimos para te adorar, Jesus. Nós queremos expressar nosso coração, Senhor Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Pergunta você a dar a mão para esse irmão que está do seu lado. Não precisa fechar o corredor, não. A gente vai fazer os bancos assim. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente não vê, cumprimenta o irmão, assim, a gente não vê as lutas que está passando, as dores que estão sentindo. Eu queria que você olhasse para esse irmão. Se for família, melhor ainda. Porque às vezes a gente fica em casa a semana inteira e não tem a oportunidade de orar para o outro. Então, pergunta para as pessoas o que ela precisa de oração. Se ela quiser compartilhar com você, se não quiser, tenho certeza que todo mundo precisa de uma oração. Abra sua boca para orar para esse irmão.
tanto ouvimos falar e às vezes nós não sentimos a nossa própria vida. Graça e paz, irmãos. Para nós é sempre uma alegria, né? Poder estar aqui servindo a Deus em primeiro lugar, né? Servindo ao Senhor e podendo compartilhar a palavra de Deus. Interessante que eu tenho ouvido uma expressão nos últimos dias, né? Aqui na igreja, que fala da grandeza do nosso Deus e da insignificância que nós somos diante do poder do nosso Deus. E quando nós vamos reconhecendo a nossa pequenez, nós somos capazes de compreender tamanho amor demonstrado por nós
naquela cruz. Quão grande foi aquele amor a ponto de Jesus ir até aquele lugar, aquele Calvário, que era meu e teu, e doar-se por nós, nos livrando, nos limpando, nos justificando, nos purificando de todo pecado. Amém. Assim como nós estamos, queridos, eu quero orar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, eu quero nessa hora, Pai, entregar a Deus esse momento que é teu. É teu, Senhor Jesus. Na presença do teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, Pai. Quem somos nós diante da tua voz? Quem somos nós diante do teu agir, ó Pai? O que alegra o nosso coração é termos a certeza de que tu és o grande eu sou, e que nós fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança, e que a nossa presença reunida como igreja neste lugar, ó Pai, nos dá a condição de te adorar e de elevar a ti o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Atos 28. Atos 28. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o verso 10. E no decorrer da palavra nós vamos compreender todo o contexto que vivia Paulo, né? Quem foi ele? E eu intitulei essa palavra hoje, né? Quem muda a visão das pessoas a seu respeito é o poder de Deus. Então nós temos que ter a consciência de que quem trabalha em nosso favor, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus, e se quando nós chegamos nos lugares, nós temos levado um reflexo errado, quem muda a nossa condição de vida e quem muda a visão das pessoas a nosso respeito como pessoa, como igreja, é o poder de Deus. Amém? Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados.
Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Queridos, o título, mais uma vez, é que o que muda a visão das pessoas a nosso respeito é o poder de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. E aí então eu quero falar um pouquinho de Paulo, né? Quem era Paulo? Por que nós chegamos nesse texto? Por que Paulo chega na ilha de Malta? O que aconteceu que ele chega até esse lugar? Que motivo levou a chegar na ilha de Malta? E aí então, queridos, se nós formos ler o livro de Atos, nós vamos ver ali a trajetória de Paulo. E chegando ali no capítulo 21, quando Paulo chega, a Jerusalém, ele é recebido naquele lugar, mas ele é recebido com uma certa cautela. As pessoas que se aproximavam de Paulo, elas falavam para ele, tentavam organizar para ele um momento em que ele fosse bem visto. Por quê? Porque o que falavam a respeito de Paulo levava as pessoas daquele lugar, os judeus, a quererem prender a Paulo. E aí então, o que aconteceu? Aqueles que o esperavam tentavam reorganizar a chegada dele, para que ele pudesse chegar em segurança. Mas, devido a tantas ocorrências, quando ele chega naquele lugar, eles tentam prendê-lo, sob a acusação de que ele ensinava os judeus que viviam ali com os gentios, de que não era para que eles cumprissem as leis de Moisés. E aí então, nesse contexto de ser um foragido da justiça, de precisar ser preso, de uma pessoa a qual eles buscam incriminá-lo de qualquer forma, e armavam para ele emboscadas, e buscavam uma forma de prendê-lo, e mesmo assim, Paulo não foi preso, não naquela ocasião. Passado pouquíssimo tempo, ele diante daquelas pessoas, ele começa então a dizer quem era ele. E aí eu trago para nós a seguinte reflexão: nós somos colocados por Deus para levar o Evangelho. E como as pessoas têm nos visto? Como as pessoas têm nos recebido para que possamos levar o Evangelho de Cristo? Que contexto da nossa vida se assemelha a Paulo? Que contexto da nossa história, quando nós vamos levar a palavra de Deus em algum lugar, as pessoas tentam levantar uma acusação a nosso respeito, dizendo que quem somos nós e que nós não estamos cumprindo o Evangelho. É uma reflexão, queridos, que nos leva a pensar do nosso posicionamento. Por isso o título de que quem muda a visão das pessoas a nosso respeito é o poder de Deus. É aquilo que nós carregamos na nossa essência espiritual. Por isso a nossa essência espiritual, queridos, ela tem que estar alimentada. A nossa essência espiritual, ela tem que estar alimentada na palavra de Deus. E para estarmos prontos para irmos levar o Evangelho e para viver situações que nos acometem no dia a dia, que aparecem do nada, com acusações a nosso respeito, com levantamentos e apontamentos que é digno do ser humano fazer, ele se sente capaz de fazer, mas sem olhar para si mesmo. Quantas e quantas pessoas, apontam o dedo para a nossa igreja, para a igreja metodista em Campestre, ou apontam o dedo para a irmã fulana, ou para a irmã Bertana, ou para o irmão tal, ou para o outro irmão, querendo dizer que não somos dignos do nosso Deus.
Mas eu disse no começo que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus, a essência do poder de Deus, ela está dentro de nós. E então, queridos, ontem eu fui num trabalho, fui convidada para ir num trabalho, né, na Igreja Assembleia. E durante a pregação eu ouvi algo muito forte que dizia: a profecia a teu respeito é a que está na Bíblia. Então busque a palavra de Deus, porque a profecia real é a que está na Bíblia. Quando o Senhor fala ao teu coração por meio da sua palavra, creia, porque a voz de Deus não mente. A palavra de Deus a teu respeito é palavra de salvação. A palavra de Deus a respeito da igreja metodista em Campestre é a igreja do povo do coração aquecido. E o que disso passar não é verdadeiro. Por isso, o poder de Deus vai mudar a visão do seu povo em relação à multidão que olha e aponta o dedo para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, a qual nós fazemos parte. Mas ainda no contexto de Paulo, né? Ele sob acusação e eles ali tentando prendê-lo, e ele fala: vocês não sabem quem eu sou judeu, eu sou Paulo de Tarso, eu nasci na cidade de Tarso. Interessante que hoje as pessoas chamam Paulo de Tarso, né? Mas na verdade eles não entenderam o contexto. Eles acham que é um nome composto. Não, Tarso é um lugar, né? Eu mesmo tenho um tio que chamava Paulo de Tarso, e um primo também que chamava Paulo de Tarso. E aí então, queridos, nessa situação ele fala: gente, eu fui ensinado pelas escrituras, eu fui doutrinado como judeu. Olha para mim, por que vocês estão me perseguindo? Por que vocês estão querendo me prender? Eu sou Paulo de Tarso. E mesmo assim, queridos, as emboscadas eram colocadas, as emboscadas eram preparadas, e Paulo então é preso. Chega num ponto, né, em que não tem o que fazer, e ele é preso, e ele é levado a julgamento. E quando ele é levado a julgamento, e vai daqui, e vai dali, eu não vou ler todo o texto não, nós temos que pegar lá em Atos 21, e chegar até em Atos 28, e ainda assim nós vamos para frente com a palavra que vai tratar tudo isso. É necessário um estudo mais profundo para que a gente compreenda os detalhes. Mas eu trouxe aqui um contexto histórico para que nós possamos entender por que ele chega na ilha de Malta, por que ele chega até lá. E quando ele vai preso, ele é colocado sob a tutela de um centurião, e aquele centurião, ele é quem vai guardar aquele preso, e ele vai preso e ele fica sob a tutela desse centurião. E aí então, ele indo para julgamento, ele chega até a recorrer, queridos. Quando ele chega para ser julgado, né? Ele chega a recorrer a um título que ele carregava, né? Um título que ele não recebeu por acaso, não. Ele foi lá e ele comprou o título de cidadão romano, o que ele pagou muito caro. A Bíblia é muito clara nisso, que ele paga um alto valor pelo título de cidadão romano. Quando ele comprou esse título de cidadão romano, eu acredito que não foi porque ele pensou que um dia ele seria preso. Jamais. Ele compra esse título de cidadão romano porque, sabendo da história de Paulo, como nós sabemos, né? Aquele que perseguia os judeus, aquele que matava o povo de Deus, ele compra esse título para que ele possa ser bem visto e bem quisto na sociedade romana. Então ele tem ali o seu título de cidadão romano. O que ele jamais poderia imaginar é que ele se apegaria a esse título para que ele pudesse estar em segurança em julgamento. E quantas vezes
nós somos colocados numa situação semelhante. Por uma ação, Deus transforma a nossa história. E naquele momento que ele então traz, aquela cidadania romana, ele então apela para ser julgado por César. Foi a única forma que ele conseguiu de ir para o julgamento, porque até então todas as emboscadas eram para matá-lo. Lembrando que ele estava sob a tutela do centurião. E aí então, queridos, eles prepararam muitas coisas a fim de tirar a vida de Paulo, mas ele prosseguia. Como que ele chega na ilha de Malta? Por que ele chega até lá? Queridos, eles começam então uma navegação. Eles entram no navio e eles vão mar adentro, porque ele tinha que chegar a Roma. Mas eu quero ler com os irmãos aí no capítulo 27, só vira a tua Bíblia aí. Eu quero ler para vocês alguns versículos rapidamente, para que a gente possa compreender a ação de Deus sobre a vida de Paulo. Lá no capítulo 27 diz o seguinte: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Ele não foi colocado na mão de um soldado qualquer, mas ele foi confiado na mão de um soldado, na verdade, de uma pessoa de alta patente. Ele fazia parte do regimento imperial. E se você for olhar o que é o regimento imperial era aqueles que tinham alta patente. Era um soldado de alta patente. E naquele momento, agora nós vamos lá para o 9. Nós lemos o 1, ainda no 27 vamos para o 9, para a gente poder compreender o que ele estava vivendo. Por que ele chega na ilha de Malta? Verso 9: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara muito perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Então, quando eles chegam ali, que eles pensam em aportar naquele lugar, então eles pensam que está tudo certo, que ali eles vão passar o inverno, que ali eles vão ficar. Só que começa um vento inesperado, começa uma tempestade naquele lugar, da qual eles não esperavam. Não estava programado pelas pessoas que conheciam aquele mar, pelas pessoas que navegavam aquele mar, pelas pessoas que faziam parte daquele lugar ali. Não tinha nenhuma previsão daquele vento que chegou. E esse vento chega e ele começa então a ser arrastado de um lado para o outro. E a embarcação começa a colocar a vida daquelas pessoas em risco. Eu quero parar aqui um minutinho e falar para vocês. Paulo estava preso sob uma acusação que ele não devia. Paulo era um homem de Deus. E ele contava a sua história. Ele contava que ele era de Tarso. Ele contava que ele havia sido discípulo de Gamaliel. Ele contava tudo para todos, para ver o que as pessoas poderiam fazer por ele. E quantas vezes na nossa caminhada nós tentamos justificar as nossas causas e a nossa vida com a nossa experiência. Mas as pessoas muitas vezes não nos ouvem. Por quê? Porque elas não querem saber da sua história.
sob uma mente que deve ter começado por uma pessoa, por uma sementinha. Alguém planta na cabeça de um deles que Paulo deveria ser preso e morto. E eu quero falar para você que o inimigo, o diabo, ele está o tempo todo plantando sementes contra a nossa vida, para que nós possamos ser derrotados. Porque o inimigo, ele está ao nosso redor, querendo destruir a nossa vida, querendo destruir as nossas vitórias, querendo destruir o nosso planejamento espiritual. Eu estou falando aqui de uma obra, eu estou falando de um homem que estava focado numa obra de Deus, de alguém que falava a verdade, porque ele pregava a verdade, não importava se era a judeus ou a gentios, o que importava é que ele queria falar do Cristo que ele viveu, e ele contava a sua experiência como que tinha sido. Ele falava: olha, eu era Tarso, eu era Saulo, e eu cheguei a ficar cego, e eu fui até tal lugar, e lá tinha um homem que chamava Ananias, e ele vai, e ele tira minha cegueira, mas nada disso importava, mas ele queria levar o Cristo vivo. Essa é a nossa missão, queridos, levar o Cristo vivo. Então não pense que você está fora da mira do inimigo, porque você não está. Você e eu fazemos parte de um alvo do inimigo, para que sejamos destruídos e não levemos a palavra de Deus às pessoas que precisam. Levante-se, povo de Deus, para que vocês possam ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor chega no lugar, coloque-se de pé em reverência ao grande eu sou. É isso que nós temos que fazer: reverenciar o nome do nosso Deus, entender que Ele é o grande eu sou, e que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, queridos, mas foi por amor dele, não por merecimento. Que nós fomos salvos por amor, pelo amor que Ele teve por nós, não por merecimento. Porque se você avaliar a sua vida, e eu também fizer uma avaliação da minha vida, quantas vezes nós perseguimos os nossos irmãos? Com apontamentos, com julgamentos, com argumentos baratos. Nós tentamos nos justificar. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vem trabalhando o nosso ser e mostrando: ei, o teu nome foi mudado, não é mais Saulo, mas é Paulo. Eu mudei a tua história. Queridos, Deus mudou a nossa história. Ele muda o nosso nome, Ele muda o nosso sangue, e Ele coloca em nós o seu sangue. Nós deixamos de ser uma família terrena para fazermos parte da família celestial, a qual eu e você fazemos parte, porque nós estamos aqui adorando a Deus, nós estamos aqui levando os nossos louvores a Deus, mas vai chegar um tempo que nós nos juntaremos aos anjos e nós elevaremos a Ele a nossa adoração. É junto com os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, digno da nossa adoração. Paulo, quando ele descobriu isso, ele foi então levar essa palavra, e ele então é tido como alguém que fazia algo errado. Mas aí, voltando ao texto, quando o barco é levado violentamente pelas ondas, né? Paulo chama ali o centurião, e ele começa a falar com eles. E lá no capítulo 27, eu quero ler com vocês o texto, porque é uma palavra de Deus para nós essa noite, dizendo que quem muda a visão das pessoas a seu respeito é o poder de Deus. Entre a sociedade em que Paulo vivia, ele tinha um nome. Quando ele foi confiado, a sua segurança, ou a sua prisão foi confiado nas mãos de um centurião de alta patente. Por isso, quando o inimigo levanta contra a sua vida,
Ele não vai colocar a sua vida de qualquer forma. Ele vai colocar a sua vida nas mãos daquele que ele determinou a destruí-lo. Mas a destruição, ela não pode acontecer, porque a palavra de Deus, ela é clara, e ela diz que quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? E foi isso que ele fez com Paulo, lá no verso 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Queridos, e sabe por que ele falou isso com tanta autoridade? Porque ele estava ligado com Deus, porque ele havia recebido uma palavra de Deus. E eu quero falar para você que a palavra que está escrita a teu respeito é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a profecia declarada por Cristo a teu respeito e a meu respeito. E essa profecia, ela se cumpre na nossa vida, porque Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Receba do Senhor a palavra nessa noite, porque Paulo, lá no verso 23, diz o seguinte: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estavam navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá. Do modo como foi dito, devemos ser arrastados para alguma ilha. Imagina que eles estavam no meio de uma tempestade. Eles ainda não tinham naufragado. Eles estavam vivendo a tormenta. Quando nós estamos vivendo a tormenta, queridos, quando nós estamos vivendo ali aquela tempestade que vem para nos destruir, aquele problema que vem para nos arrancar dos braços do Pai, para que você amaldiçoe esse teu Deus e morra, porque é isso que a mulher de Jó fala para ele, não é? Amaldiçoe esse teu Deus e morra. Mas eu quero falar para você que um anjo do Senhor chegou até Paulo e trouxe uma palavra para ele. A palavra que dizia: Paulo, você não vai morrer, você vai comparecer perante César, porque você tem que estar na presença de César. Quando ele recorre à cidadania romana, Deus deu uma visão estratégica para ele, porque ele sabia que se ele não estivesse debaixo nas mãos daquele centurião do regimento imperial, ele seria morto por qualquer um daquelas outras pessoas que estavam ali para poder matá-lo. Quantas vezes nós temos que recorrer a situações que nós entendemos que ela parece ser o pior, mas o Senhor nos dá uma visão estratégica para que nós possamos então compreender o que nós vamos viver, e naquela hora o Senhor nos traz o livramento. Portanto, creiam na palavra de Deus, andem segundo a direção da palavra de Deus, andem segundo o direcionamento bíblico. Eu estou na minha casa, que eu estou preparando a lição, eu falo para vocês, nós estamos vivendo um tempo novo, nós estamos vivendo uma unção nova, uma unção, queridos, de entendimento da palavra de Deus. Porque se nós formos fundamentados na palavra de Deus, o inimigo não pode nos destruir, porque ele não pode intentar contra a mão de Deus. Porque contra a palavra de Deus, ninguém pode intentar, uma vez que ela está dentro do nosso coração. A profecia de Deus a teu respeito e a meu respeito, ela está escrita aqui. Não precisamos correr a ventos de doutrinas. O que nós precisamos é nos apoderar da palavra de Deus. Você tem que estar na casa de Deus, você tem que estar lá na sua casa, queridos. Olha, eu sou leitora da Bíblia há quanto tempo eu sou professora
dominical faz muito mais de 20 anos. Olha, 30 anos que eu sou professora da escola dominical. E eu tenho vivido um tempo novo de aprendizado na palavra de Deus. Eu tenho vivido algo que Deus traz claramente. E eu olho para a situação e falo: Senhor, como que eu não tinha visto, como que eu não tinha tido essa compreensão? Hoje, quando eu estava assim, terminando de preparar, eu falei: Senhor, quantas e quantas vezes eu ia preparar apenas o texto áureo, mas o Senhor nos leva a pesquisar a sua palavra, porque aquilo que nós guardarmos no coração, queridos, ninguém poderá arrancar. Nem mesmo o Alzheimer consegue arrancar a palavra de Deus da sua vida e nem da minha. Isso eu sou testemunha viva, porque eu vi a minha avó declarando a palavra de Deus. Por onde ela andava, gente, por onde ela andava, ela falava a palavra de Deus. Quando nós trazíamos ela no culto, ela até atrapalhava os pastores, porque eles começavam a falar um texto, ela terminava ele decorado. Não pode roubar, porque é a palavra de Deus. É a profecia a teu respeito. Não sou contra visitar as pessoas, visitar as igrejas. Não é isso. O que eu quero é que nós tenhamos a compreensão de que a unção nova está sobre esta casa. De compreensão da palavra de Deus, de propriedade da palavra de Deus. Por que nós vamos ficar de fora, se nós podemos alimentar o nosso espírito? E quando Deus traz uma unção, queridos, eu quero lembrar daquela seara, que os trabalhadores chegaram muito cedo e receberam, dos que chegaram ao meio-dia e receberam, e dos que chegaram ao entardecer e receberam. Não é porque eu estou aqui há 51 anos que eu tenho mais condição de me apropriar da palavra de Deus, não. Porque os que chegaram agora, nós estamos vendo o quê? A mesma coisa. Nós estamos recebendo a mesma porção. E quando nós chegamos para conversar, eu fiquei pensando outro dia em que lá na minha casa nós estávamos experimentando e falando do que nós tínhamos aprendido na quinta e numa sexta-feira à noite. Estava lá os meus filhos, eu e o Edinho, e nós estávamos falando do culto de quinta-feira. E nós estávamos falando do que nós tínhamos aprendido. E até discutindo o que um e que o outro tinha entendido. E eu quero falar para você que o poder de Deus está neste lugar. Assim como estava ali com Paulo, assim como aquele anjo apareceu para ele naquela noite, o Senhor tem nos dado a mesma forma. Ele tem falado para nós: eu tenho um propósito, eu tenho um local para que vocês alcancem. Você, Paulo, vai chegar até César, mas a igreja metodista em Campestre vai chegar até o reino de Deus. Amém. Se aproprie dessa palavra, querido. Se aproprie, tome posse. É um tempo para que nós possamos compreender. Queridos, eu fico olhando, sabe, todos os tempos, todos os momentos do culto, desde, sabe, da Santa Ceia. Eu falo: Deus, olha que presente diferente que o Senhor tem nos dado. Olha para essas crianças. Lágrimas descem aos nossos olhos quando nós estamos observando elas tomarem a Santa Ceia. Que momento sublime, queridos. Fala para mim que isso não é uma unção nova. Fala para mim que quem muda a visão das pessoas a seu respeito. Fala para mim se não é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque Ele está mudando a nossa visão. Ele fez com que Paulo cegasse, para que Paulo entendesse que a visão dele para Paulo era algo novo, era algo bom, era vida eterna. Ele tinha que falar do Evangelho, ele perseguiu os cristãos, mas depois ele levou a palavra de Deus até a sua morte. Perseguidos nós somos, a Bíblia fala, mas derrotados não. Nós somos perseguidos, nós somos até, sabe, maltratados, mas derrotados não. Porque o poder de Deus tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Eu não falo que Ele se aperfeiçoa, eu falo que Ele tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Porque olha para nós como cristãos, como povo de Deus. O que nós temos para oferecer, senão a palavra de Deus?
E como é que eu vou oferecer algo da minha vida, assim como Paulo tentou oferecer a experiência que ele teve? Ele não teve sucesso. Mas quando eu falo da palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Porque o inimigo não pode ir contra a palavra de Deus. E aí então, queridos, ele fala para aquelas pessoas: fiquem em paz, nós não vamos morrer. O navio vai ser destruído, mas nós vamos ficar inteiros. E aí então inicia o naufrágio. Eu não vou ler o texto, não, eu vou me ater aqui a contar uma parte do naufrágio. E aí então o que aconteceu? E o vento vai violentamente lançando aquele navio de um lado para o outro. Eles começam a jogar o alimento fora, mas eles deixam ali um pouco de alimento. Há 14 dias aquela tripulação não comia, as pessoas que estavam ali também não comiam. E aí Paulo fala: levantem-se e vamos nos alimentar. E dia e noite, nada de cessar a tempestade. E quando clareava o dia, eles pensavam: agora a tempestade vai passar, mas o dia continuava chuvoso. E quantas vezes na nossa vida nós pensamos: hoje vai pôr um ponto final no meu problema, mas o dia continua chuvoso. E aí você não quer comer, você não quer se levantar, você quer permanecer ali deitado, Quantas vezes a cama é o nosso refúgio? Mas eu quero dizer para você: o nosso refúgio é os braços do Pai. O nosso refúgio é o colo do Pai. E como que eu atinjo o colo do meu Pai? Sem contar para Ele o que eu estou sentindo. Quando algum problema estava atormentando a minha vida, enquanto eu tive pai e mãe, era para eles que eu corria para contar. Podia ser pequeno ou não. Às vezes eu nem queria contar para não preocupar, mas o fato de ser filha me dava a condição e a segurança de contar para o pai e para a mãe o que eu estava vivendo. E ali eu sentia carinho, porque ali eu tinha o colo do pai e da mãe. E aqui, nessa situação, falando da nossa vida, nós temos o colo do Pai. E eu consigo atingir o colo do meu Pai quando eu conto para Ele tudo o que eu estou vivendo. Se tem alguém me perseguindo, se eu fui condenada à prisão, se tem alguma argumentação forte contra a minha pessoa, ou se a vida me acometeu de alguma doença, ou se o mundo foi cruel com a minha família. Não importa a situação que nós estamos vivendo, o naufrágio é doído para todos. O naufrágio é aterrorizante para todos. O naufrágio, queridos, traz frio para todos, traz insegurança para todos. O que adiantou a alta patente do centurião? O que adiantou o piloto que não ouviu Paulo, que falava: não vamos, vai ser terrível essa viagem? O que adiantou a titularidade? O que adiantou o dinheiro daquelas pessoas diante daquele naufrágio? Todas ficaram no mesmo patamar de desespero. E é isso que acontece conosco quando nós somos afligidos. Nós ficamos no mesmo patamar de aflição, de desespero, de choro, de querer sair da situação, de querer alguém que se coloca na brecha em nosso favor. Não é assim? Você pensa assim: nossa, agora eu preciso contar para o fulano, porque o fulano vai entender a minha dor. E eu falo isso, e eu falo assim, a gente não conta para as mesmas pessoas os problemas diferentes, porque muitas vezes ela não vai entender. E sempre tem aquela pessoa que vai compreender o seu problema de uma forma melhor. Claro, uma pessoa de Deus. Porque quando você abre a sua vida, você se coloca na mão da pessoa. E eu quero chamar a atenção da igreja também. Quando alguém vai te confiar um segredo, será que você realmente está sustentando a confiança que ela depositou em você? Porque quando alguém me procura, não
Juliana, porque eu sou uma pessoa, uma professora, ou porque eu sou a mãe da Nayara, ou porque eu sou a esposa do Edinho ou a mãe do Edson. Quando uma pessoa me procura para confiar um segredo, a primeira coisa que ela fala é assim: olha, você é uma mulher de Deus e eu quero te contar isso agora. Será que você pode me ajudar? E quando eu, irmãos, compartilho qualquer dor com qualquer pessoa da igreja, eu compartilho na mesma condição. Que você é um representante de Deus aqui nesse lugar. E qual é o nosso comportamento em relação à dor do outro? Será que nós estamos dando a ele a devida atenção ou devido respeito para com a dor da outra pessoa? Será que nós não nos ajuntamos também para fazer julgamentos sobre tal e tal pessoa e por que ela está vivendo aquela situação? Eu quero dizer para vocês, só há um justo juiz. É só Ele. Sabe por que Ele é justo? Porque Ele não te julga na carne. Ele te julga no sangue. No sangue precioso. No sangue que limpa. No sangue que depura. No sangue que te faz mais alvo que a neve, sem nenhum pecado. Amados, que tempo glorioso o Senhor nos dá, quando nós olhamos para a sua essência e entendemos que Ele é Deus, e que o amor que Ele tem por nós é um amor perdoador, não é um amor acusador, não é um amor de julgamentos, com uma argumentação fraudulenta a nosso respeito, não, mas é um amor que foi capaz de doar-se a si mesmo, para que eu e você fôssemos salvos, lavados, remidos pelo seu sangue, para podermos adentrar os portais celestiais. Eu te pergunto, quem aqui não quer adentrar os portais celestiais, queridos? Quem aqui não quer, junto com os anjos, adorar a Deus? Quem aqui não quer fazer parte da família de Deus? Eu não creio que tenha essa pessoa aqui dentro. Porque se tivesse, você não estaria aqui. Você teria escolhido outro lugar para estar nessa noite. Mas se aprove a Deus trazer você aqui nessa noite, eu quero te dizer que a tempestade que você está vivendo, ela não vai levar a sua vida embora. Você pode até naufragar, mas o Senhor vai te livrar da morte, porque Ele tem um lugar para você, e não é na presença de César, não, é na presença do Deus vivo. Ele traz o julgamento perfeito para as nossas vidas. Ele, Jesus, é o nosso advogado, que olha para nós na sua palavra e fala assim: Saulo, eu mudo teu nome para Paulo. Eu perdoei por você ter perseguido aqueles que são meus. Você estava presente na morte do meu amado, mas eu te perdoei. E aí então, queridos, voltando aqui para o texto, quando o navio encalha, lá no verso 41 do capítulo 27, eu quero ler aí alguns versículos, porque eu acho importantíssimo que nós possamos compreender o contexto em que Paulo vivia. Quando eu disse para vocês que nós estamos vivendo uma unção nova, uma unção de compreensão, quando eu fui preparar, eu não concluí, quando eu fui preparar o texto, eu fiquei lembrando dessa unção, e aí então eu voltei os capítulos, que eu falei: Pai, eu quero compreender cada detalhe desse texto. É claro, se fosse para eu falar aqui, nós ficaríamos a noite inteira. Eu nem esgotei o que a palavra traz. Mas a palavra traz uma profecia a meu respeito e a teu respeito. Por isso, não acabe aqui na minha pregação, na palavra de Deus para você, mas vá para a sua casa, querendo compreender o que foi que Deus fez na vida de Paulo. Quem foi realmente esse homem? Para que você possa compreender o supremo propósito de Deus na sua vida.
E aí então o verso 41 diz o seguinte: mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo, depois dele já ter naufragado, viu gente? Eles foram jogando ali os mantimentos fora, e aí, passado 14 dias, Paulo fala para eles: agora é hora de nós alimentarmos, vamos nos alimentar, nós precisamos estar fortes. É como Davi, quando ele perde o filho, ele jejuou para que o filho, até a morte do filho, mas a hora que o filho morreu, ele levantou, ele tomou um banho, ele trocou a veste de cinza, ele tirou aquela veste e ele pôs uma veste nova para adorar a Deus. Ele se alimenta para ter força. Alimente-se da palavra de Deus. Seja fortalecido nessa palavra. E aí então, quando eles terminaram de alimentar, eles sim jogaram tudo o que precisava jogar fora, para que eles tivessem condições de chegar vivos, pelo menos em algum lugar. Porque se vocês observaram o verso 26, diz o seguinte: devemos ser arrastados para alguma ilha. A estratégia de Paulo dá a ele a condição de compreender que mesmo naquela tempestade, mesmo passando pelo naufrágio, o poder de Deus os levaria vivo e algum escape teria, porque ele fala: devemos ser arrastados para alguma ilha. Naquela hora, queridos, ele não tinha visto ilha nenhuma, mas ele sabia que Deus estava preparando para eles uma ilha. E é nessa certeza que eu quero falar para você, que no naufrágio, o naufrágio vai passar, e que tem uma ilha esperando por nós. Mas cuidado, ela ainda pode trazer perigo. Mas o navio encalhou no banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Ainda aqui, a vida de Paulo foi poupada. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram salvos na terra. E aí então que vem o texto que nós lemos. Quando eles chegam naquela terra, na ilha de Malta, eles foram bem recebidos. Quando você colocar os pés na ilha de Malta, você será bem recebido. Ainda que a tempestade vier atormentar a sua vida e o naufrágio acontecer, os seus pés estarão seguros quando você colocar os pés onde Deus preparou para que a sua vida estivesse. E aí, chegando lá, eles trataram eles muito bem, que nós lemos aqui, que eles foram tratados bondosamente, que eles prepararam para eles uma fogueira, para que eles se aquecessem. Eles estavam com frio, estavam com fome. E aí aquelas pessoas que estavam ali, preparando tudo para eles, em volta daquela fogueira, quando Paulo chega para até ajudar, que eu imagino que seria até uma ação comum nossa, querer que aquela fogueira tenha bastante fogo e permaneça acesa, se você está com frio, se você está vivendo uma situação difícil, porque eu disse que a dor do naufrágio ela é igual para todos, e ela nos coloca no mesmo patamar. Ela nos faz iguais. As dores nos colocam em pé de igualdade. Mas o que diferencia o cristão é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa dor, amém? E aí então, queridos, uma víbora, uma cobra, pica a mão de Paulo. E aí o que as pessoas, eu fico pensando assim, que naquilo que elas tinham aprendido, naquela crendice daquele povo, Paulo foi julgado novamente. E quantas vezes nós somos julgados pela crendice das pessoas, no meio cristão e fora dele? Nós somos julgados, muitas vezes condenados, outras vezes absolvidos. Mas o que importa, queridos, é que o grande eu sou
está do nosso lado. Jesus Cristo é o nosso advogado. Não importa se você sabe ou não do seu julgamento, o que importa é que o teu advogado não dorme, ele está o tempo inteiro como sentinela, cuidando de você. É certo que não dorme nem dormita o sentinela, o guarda de Israel. Nós somos a Israel de Deus. Jesus Cristo não dorme. Então, quando há alguma acusação contra a nossa vida, né? Quando o pecado quer nos tragar, às vezes o naufrágio da nossa vida é provocado por nós. Às vezes nós pegamos um barco errado, né? Ao invés de irmos para onde Deus mandou, nós resolvemos ir para uma outra terra, como Jonas fez. Mas Deus nos dá a oportunidade de voltarmos ao lugar. É tempo de voltarmos para a presença de Deus. É tempo de abraçar o nosso Deus. É tempo de desejar o colo do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, queridos. E aí então, naquela hora, naquela crendice, aquelas pessoas falam: esse homem é certo que ele é um assassino. Por quê? Porque ainda assim, ele deixando lá de ser morto, né, da justiça humana, a justiça divina resolve dar fim à sua vida, dar cabo à sua vida. Esse era o pensamento daquelas pessoas. Mas o Senhor sustentou Paulo e ele joga aquela cobra lá no fogo. Imagina uma cobra picando a mão. Eu já morro só de pensar, né? Só de pensar que ela estava agarrada aqui, eu já morro. Talvez cobra nem tanto, mas a aranha eu tenho pavor. Umas cobrinhas menorzinhas eu ainda me arrisco a matar. Verdade. Mas se for um bicho que me assusta, eu vou passar léguas. Pode ser desse tamanho. E aí, queridos, eles ficaram esperando Paulo morrer, mas Paulo não morre. As pessoas podem estar esperando a sua queda, mas você não vai cair, porque o Deus vivo é o teu sustento. Nós não vamos cair como igreja, queridos, porque o Deus vivo é o Deus da Igreja Metodista em Campo Grande. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós temos que ser a igreja sem mácula e sem ruga, que nós estamos estudando na carta de Pedro. Queridos, e aí então eles pensam que ele era um Deus, com um D minúsculo, né? Mas o Senhor muda a história de Paulo, muda a visão daquele povo em relação a Paulo, e mostra para eles que o poder de Deus estava sobre a vida dele, e que a palavra que ele havia recebido de que ele estaria perante César ia acontecer. E aí então, queridos, eu não vou chegar até César não, viu? Porque demora para chegar até César. Fica aí, é bom que você vai ler durante a semana, né? E aí fala então que a pessoa que era o maior naquela ilha leva-os, né? Leva aqueles homens à sua presença, à sua propriedade, e começa a fazer para eles, a oferecer a eles o melhor. Quando nós chegamos na ilha de Malta, nós vamos receber o melhor. E o melhor de Deus, queridos, eu não estou falando de uma prosperidade terrena apenas, também estou dizendo a respeito dela, mas eu estou dizendo da prosperidade espiritual. Eu estou falando do tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos aqui prontos para receber o melhor de Deus para a nossa vida, porque o maior daquela ilha chamava-se Públio, mas o maior entre nós é Jesus Cristo, o único digno da nossa adoração, o único digno do nosso louvor, o único que é digno de nos levantarmos como povo de Deus
em adoração, em louvor e em obediência àquilo que Ele traz como compromisso para as nossas vidas. Que coisa interessante, né? A titularidade que nós recebemos diante de Deus, de um réu, né? Ou de uma ré, a filhos do Deus vivo. Ele estava pronto para ser morto, pronto para ser preso, mas ele recorreu à sua cidadania romana. E o que eu quero deixar agora, finalizando esta palavra, é que a cidadania que nós vamos recorrer é a cidadania celestial. Filhos e filhas do Deus vivo. A minha morada é no céu. A nossa morada é no céu. E nós vamos juntos adentrar os portões celestiais, glorificando ao grande eu sou. Amém. Coloquem-se de pé, igreja. Coloque-se em pé. Eu quero agradecer a Deus por essa palavra. Eu quero agradecer a Deus pelo tempo que nós estamos vivendo. E quero que nós possamos juntos, como igreja, usufruir desse tempo que Deus tem dado para nós. Desse tempo de alegria, desse tempo de festa, desse tempo em que nós temos a condição de nos reunirmos. Queridos, por favor, vocês que sentam aqui na frente, dá uma olhadinha para trás. Olha para trás, por favor, dá uma olhadinha. Esse povo é o teu povo e é o meu povo. E nós estamos em festa, porque Jesus Cristo vive e reina sobre nós. E a minha oração é que nós não fomos mortos pelos nossos pecados, fomos subjugados pelo primeiro Adão, mas fomos salvos na pessoa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, que nos traz a vida eterna. Amém? Pai amado, eu quero te glorificar nessa noite, porque a tua palavra, meu Deus, ela é viva e ela é eficaz. Senhor, quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso tu és, Pai. Olha para a nossa vida, Senhor, quem somos nós diante de ti? Somos pequenos, somos falhos, ó Pai, somos cheios de máculas, sim, Pai, mas no momento em que nós nos unimos como igreja, o teu sangue nos purifica e nós nos tornamos uma igreja imaculada, uma noiva perfeita, com as suas vestes alvas, ó Pai. Senhor, as nossas vestes semelhantes à tua, porque a palavra fala, Senhor, que os seus cabelos são brancos como a neve, que no seu olho há fogo, Senhor Jesus, fogo purificador, fogo que chega até nós, ó Pai, e nos limpa de todo pecado, de toda injustiça, Pai amado. Essa noite é noite de alegria, Pai. Essa noite é noite de vitória, porque nós estamos vivos, nós estamos alegres, nós temos um Deus amado, um Deus que nos ama. O Senhor nos ama, porque nós somos teus filhos. Amém. E quando o Senhor nos faz teus filhos, Pai, foi pela tua graça, não foi por mãos humanas. Amém. O que nos coloca na mesma condição, ó Pai, alicerçado no teu amor e no teu poder purificador. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a ti, Senhor. Obrigada por essa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém e amém.